E aí, pessoal, como vocês têm passado? Eu falei que faltava um assunto, uma unidade para a gente terminar essa nossa primeira apostila, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro bimestre, então, a gente viu a Idade Média na Europa, desde o fim da Idade Antiga, como que ela ruiu, como que ela acabou com a desintegração, a desagregação do Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras, não é? E aí teve uma ruralização da sociedade, uma descentralização do poder, o feudalismo, com as cruzadas na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. E aí a derrocada dela teve uma retomada do comércio com o Oriente, e isso levou à consolidação de principalmente três cidades que dominaram esse comércio no norte da Península Itálica: Gênova e Veneza, Florença. E aí os reinos que estavam se consolidando nesse mesmo período, eles queriam participar desse comércio que estava fechado pelo Mediterrâneo e por terra também. Então buscaram novas rotas comerciais para alcançar a Índia, grandes navegações, chegaram na América. E aí então foi do nosso interesse, na medida em que essa parte do mundo entrou no cenário europeu, a gente se viu obrigado a estudá-la também. Então vimos na nossa terceira unidade essas sociedades ameríndias pré-colombianas, os incas, os astecas e os maias principalmente, e tem mais um ingrediente para fechar essa continha aí. Aliás, para a gente entender o sistema que se formou, se consolidou depois disso, que foi inaugurado pelas grandes navegações. Porque essa galera não só saiu da Europa, passou pela África e chegou na América, mas fez um sistema que integrou esses três continentes de maneira muito intrincada. Vamos entender por quê. Primeiro a gente tem que pôr os ingredientes à mesa, né? Então nós vimos como que era mais ou menos a organização social, a organização política, bélica desses europeus de fins da Idade Média entrando na Idade Moderna, né? Na Europa. E aí vimos que eles chegaram até a América. E como que era aqui, quem estava aqui, como se organizava, etc, etc. E tem mais um grupo que vai entrar nessa dança, que são os africanos. Vamos lembrar que o continente africano foi o primeiro lugar do mundo a ver o ser humano, a sentir o impacto do ser humano no mundo. Foi lá em que o ser humano primeiro surgiu e se desenvolveu. E inclusive por vários milhares de anos lá esteve restrito. O Homo sapiens demorou muitos anos para sair do continente africano e conquistar o restante do planeta, que inclusive culminou no extermínio de uma série de outras espécies animais. Então esse ser humano, por onde ele passou, ele foi deixando uma marca, uma pegada de destruição, geralmente, na maior parte das vezes, pelo menos. Por que tudo isso? Aliás, por que dizer tudo isso? Só para trazer a memória de vocês de novo que na África estão as sociedades mais antigas, as culturas mais antigas, pelo menos, que se enraizaram lá há mais tempo. Então nós temos culturas milenares na África, pelo simples fato de que o ser humano lá surgiu primeiro e se instalou lá e erigiu cidades e reinos, certo? Na África, antes de partir para o Oriente Médio, ou para a Europa, ou para a Ásia, depois para a Austrália, para as Américas, enfim. Então nós temos uma tradição milenar na África muito mais antiga do que nos outros lugares do mundo. Curiosamente, a gente estuda pouquíssimo isso. A gente não tem uma matéria, uma unidade separada, uma área de estudo específica para o estudo da história da África. Isso certamente é lamentável por vários aspectos, mas a gente tenta sanar essa deficiência de alguma maneira, trazendo à tona esses assuntos de quando em quando. E isso se torna premente nesse momento, particularmente porque esse continente entra em contato com os europeus e a gente precisa dele, então, para continuar contando a história da Europa.
que é o objetivo último do nosso currículo. Então vamos lá. Já vimos então que esses povos africanos têm uma tradição milenar e estavam instalados na África há muito, muito tempo. E a África, gente, às vezes há uma percepção errônea, equivocada, de enxergar a África como se fosse um bloco único, uma coisa só, toda ela inteira. Isso beira o ridículo, é muito absurdo pensar isso, porque é muito fácil da gente enxergar as diferenças regionais dentro do Brasil mesmo. O Brasil é um país muito grande, certo? É mesmo. Tem uma diversidade muito grande de climas e vegetações, e relevos, e solos, e povos, e costumes e tradições dentro do Brasil, que é um país grande, não é? Que tem climas diferentes, regimes de chuva diferentes, tem alguns lugares que são mais secos, mais férteis, tem alguns lugares que tem rios, outros não, tem grandes florestas. Se a gente ampliar, sair do Brasil e pensar na América do Sul como um todo, a gente tem mais uma gama de relevos e ambientes diferentes para pôr nessa conta. Agora imaginem, a América do Sul é de um tamanho, né? A África é muito maior que a América do Sul. E naturalmente então, ela também tem muitas diferenças inerentes a ela mesma. Ela é dividida em muitos pedaços, por assim dizer. Ela tem muitas regiões diferentes. Tem os maiores desertos do mundo, tem um dos maiores rios do mundo, que é o Nilo, tem uma das maiores florestas do mundo, que é a floresta equatorial, largofoliada do Congo, que fica bem no meio ali da África. Tem um outro deserto lá no sul, que é o deserto do Kalahari, tem montanhas enormes, tem lagos gigantescos. Então, a gente tem que primeiro botar abaixo essa ideia preconcebida errônea de que a África é toda uma coisa só igual a ela mesma. E não é. Ela é muito diversa, muito diferente dentro dela mesma e do restante do mundo também. Um exemplo bastante claro disso também são os animais, que são nativos específicos da África. Os grandes mamíferos foram extintos de quase todo o restante do mundo, mas eles perduraram, eles permaneceram na África. Os grandes felinos, os leões, os tigres, os elefantes, os rinocerontes, as girafas, esses animais de grande porte existiam na Austrália, aos montes, existiam na América, tinha a preguiça gigante, uma gama enorme de grandes mamíferos, e eles foram extintos pelo ser humano nessa saga de expansão pelo mundo que eu até já mencionei anteriormente. E eles perduram na África, eles se mantiveram na África. Então, tudo isso só para ilustrar como é um continente que não está parado na história, e muito embora a gente visite ele pouquíssimas vezes nos nossos estudos, ele é prenho de história, de maneira tal que, mesmo com a tradição eurocêntrica querendo ignorar e apagar por completo as suas influências, a gente tem que voltar a falar dele para entender a história do mundo mesmo. A gente, vejam que ironia, né? A gente começa a falar da história da humanidade lá, e não pode prescindir da história da África para explicar a história da Europa mesmo, pelos incontáveis contatos que teve um com o outro. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós já conversamos em momentos anteriores que regiões diferentes, climas diferentes, condições diferentes geram culturas diferentes, não é? Diferentes maneiras de organização social, diferentes governos, diferentes crenças, diferentes maneiras de se vestir, não é? Diferentes maneiras de se constituir as suas cidades, os seus reinos, seus impérios, ou mesmo definir a necessidade de um império grande e não de pequenas cidades-estado autônomas independentes. E a gente tem todas essas características ao longo do continente inteiro. Nós temos, ao mesmo tempo em que tem vários povos que são nômades ou seminômades, alguns conhecem a agricultura, mas ainda são nômades, ou praticam a pecuária, a criação de gado, mas vivem se mudando de um lugar para o outro, ou ainda que sejam pastores agricultores que se fixem num lugar só.
Nós temos pequenos grupos, nós temos várias famílias que se unem numa tribo e respondem a um chefe, a um líder maior. Nós temos reinos, nós temos impérios muito maiores, nós temos todas essas formas de organização social, elas coexistem na África, no continente africano, que é vasto, é enorme. E cada lugar ou cada sociedade adaptada ao lugar em que ela se fixa. Em todo o continente, a gente, de novo, remetendo a essa tradição europeia, eurocêntrica de subestimar e diminuir as capacidades ou as habilidades do africano, a gente tem uma série de provas materiais, de registros históricos que vão contra essa tradição, que exaltam, por outro lado, a genialidade do africano. Desde tempos imemoriais, nós temos procedimentos no continente africano de destaque de conhecimentos em astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura, engenharia, medicina. No Egito Antigo, a gente consegue verificar, por meio da arqueologia, que a galera já fazia uso, já conhecia uma série de procedimentos médicos, fazia cirurgias de extração de catarata, fazia cesárea, fazia mesmo autópsia, né, que era essencial para o processo de mumificação. Tem umas imagens assim fantásticas, umas fotos, eu não me lembro onde eu vi, eu vou ver se eu encontro para mostrar para vocês, aí eu ponho aqui do lado do vídeo, de procedimentos odontológicos no Egito Antigo. A galera botava pedra de diamante nos dentes, tinha... Enfim, eu vou ver se eu encontro e ponho a imagem aqui, tem uns negócios muito da hora, muito interessante. Inclusive, as habilidades de metalurgia dos africanos, elas eram muito superiores a muitos outros povos na mesma época. E isso, em partes, explica o ímpeto dos europeus em importar africanos para escravizá-los nas Américas, porque eles tinham muita habilidade no manuseio do ferro, da metalurgia. Uma outra razão pela qual os europeus costumam menosprezar ou diminuir os africanos é que eles não faziam uso em larga escala da escrita, da tradição escrita. O que não é inteiramente verdade, porque as primeiras formas de escrita foram desenvolvidas ainda na África. Lembrem-se, pessoal, que o Egito, que a gente estudou lá na Antiguidade Oriental, é na África, é no norte da África, no nordeste da África. E tem um dos maiores rios do mundo, foi uma das civilizações mais antigas do mundo, tem uma das construções, das estruturas mais fantásticas e peculiares. Um negócio muito doido de se pensar o que eram as pirâmides, ou os ritos funerários deles, tinham tumbas gigantescas. Enfim, o que eu estava dizendo? Tradição escrita, né? É verdade que alguns povos desenvolveram tradições escritas. No entanto, outros não. A maioria dos povos encontrados na África, eles não davam tanta importância para a tradição escrita. Eles faziam uso da tradição oral. Eles davam muito valor à palavra falada e não necessariamente escrita. Isso eu acabei de falar na aula do sexto ano, na quarta aula deles, que a gente abordou também alguns povos africanos, que essa inclinação à tradição oral, ela é uma marca muito forte na cultura de um determinado povo, na religiosidade deles, no seu trato com a natureza e com o mundo ao seu redor. Então, em meio a essa enorme diversidade que a gente falou dentre esses povos africanos, a gente vai salientar, vai tratar de maneira mais específica nessa quarta unidade, para encerrar o nosso primeiro bimestre, de 3 grandes reinos na África antes do contato com o europeu. O reino de Gana, o reino de Mali e o reino de Yorubá. E os 3 estão na costa ocidental da África, na costa atlântica dela. E por que a gente vai falar desses 3, desse canto específico da África, e não, por exemplo, da região do Sahel, ou não do norte da África, ou não da África Oriental?
porque é só esse pedaço que interessa com mais ênfase, pelo menos, para a história contada pelos europeus. Porque é esse trechinho da África que entra na dança quando a gente está falando da dominação da América pelos europeus. De novo, vamos lembrar que caminho a gente está seguindo, né? Desde o início desse bimestre. A gente estudou a Idade Média na Europa e como a galera saiu da Europa, encontrou a América e passou pela África. Então, é desse pedaço da África que a gente vai falar agora, porque é de lá que saiu a maior parte dos africanos escravizados que foram levados para a América. Então, Gana, Mali e Urubá. Reino de Gana fica onde a gente pode chamar de noroeste do continente africano, ao norte do rio Senegal. Eu vou botar um mapinha aqui para vocês verem direitinho onde fica. Provavelmente foi fundado no século IV da nossa era cristã e se estendeu, ele vigorou até o século XIII dessa mesma era cristã, até que ele foi substituído pelo que vem em seguida, que eu já falo já. Não era exatamente um estado centralizado, era um conjunto de vilas e cidades que tinham um governo descentralizado. Cada vila tinha um conselho de anciãos, cada aldeia tinha um conselho de anciãos que deliberava os seus litígios internos. E, curiosamente, o tipo de sucessão desse reino era matrilinear. Quando os casais se formavam, os filhos dessa família, eles iam para a família da mãe e não do pai. É uma tradição que distingue bastante da nossa tradição ocidental. Não era assim na África toda, tá? Mas no Reino de Gana era assim que funcionava. Eles tinham uma tradição matrilinear e não patrilinear. A religião deles não era... É uma tristeza muito grande que a postura de vocês não aborda o nascimento e a dispersão do islamismo pelo mundo, porque isso é tão importante, que aconteceu lá pelo século VII da nossa era cristã, no ano de 600 e tanto. Como o Reino de Gana surgiu no século IV e se estendeu até o século XIII, então ele sofreu influências, ele existiu no mesmo mundo com o islamismo, e esse islamismo cresceu de maneira tal que ele não pôde ser ignorado pelo resto do mundo todo, praticamente. Inclusive, particularmente não pelo Reino de Gana, que estava relativamente próximo dele. Mas o Reino de Gana não adotou como sua religião oficial o islamismo, mas eles seguiam uma tradição religiosa, meio espiritual, que a gente pode chamar de animismo. O que era esse animismo? O que eram os animistas? De maneira geral, inclusive a gente pode dizer que esse tipo de religiosidade, esses animistas, eles vêm desde a pré-história. Lembrem mais uma vez que os primeiros grupos humanos surgiram na África. Então, essa é uma religiosidade muito ancestral, que perdurou na África, em algumas regiões. E o que é isso? Esse animismo, esses animistas acreditavam que cada coisa no mundo, na natureza particularmente, tinha um espírito característico. Não é que existia um Deus supremo que ordenou o universo e criou as coisas todas, mas que as coisas tinham espíritos particulares. Por exemplo, a chuva tinha o espírito da chuva, e o fogo tinha o espírito do fogo, a terra tinha o espírito da terra, e cada coisa em particular tinha o seu espírito em particular. Todas as coisas tinham um espírito. Não é que existia um espírito para todas as árvores. Cada árvore tinha o seu espírito, cada animal tinha o seu espírito em particular, cada montanha tinha o seu espírito. Então, eles tinham essa conexão, de certa maneira, intermediável pelo mundo espiritual com todas as coisas ao seu redor. E era esse tipo de religiosidade, esse tipo de espiritualidade que vigorava no Reino de Gana, que não aderiu, não adotou o islamismo como religião oficial, mas seguiu com essa tradição animista que vinha desde tempos imemoriais. São as chamadas religiões tradicionais por causa disso. O Reino de Gana era um grande produtor de ouro. Muitos reinos na África abundavam em ouro e metais preciosos. Isso vai compor grande parte do comércio que era realizado
com esses reinos subsaarianos, né, da África subsaariana, ocidental e mesmo em outras regiões dela. Tinha um comércio muito intenso pelo deserto do Saara, com as caravanas de camelos, e isso, de certa maneira, ligava a Europa à África desde a antiguidade. A gente vê muito pouco isso, mas tinha um comércio intenso, tanto da Ásia quanto da Europa, com a África, que era grande produtora exportadora de ouro. Ouro e marfim, principalmente, algumas especiarias. O Reino de Gana tinha um comércio intenso, principalmente com o Oriente e com a Europa também, na qual o ouro era a principal fonte de riqueza deles. Então, a gente pode dizer mais ou menos que o Reino de Gana teve início no século IV, ganhou projeção, ele se expandiu de maneira significativa no século VII, teve o seu auge no século XI, ano de 1000 e pouco, e encontrou o seu fim no século XIII. Por quê? Porque ele foi substituído, ele foi dominado, ele foi conquistado, na realidade, por um cara chamado Sundiata Keita. Não sei se é assim que pronuncia, eu vou escrever aqui para não ter erro. Que conquistou o Reino de Gana no ano de 1240, século XIII, portanto. E aí, ele expandiu o reino e dividiu o império em várias províncias. Definiu rotas seguras para o comércio do ouro, que continuou sendo o principal produto de exportação, e se tornou um importante centro cultural e comercial, com destaque para a cidade de Tombuctu. E aí a gente bota abaixo vários dos preconceitos que eu já até mencionei sobre a ignorância ou a bestialidade dos africanos, que isso não se verifica na realidade dos fatos. Era um reino muito bem estabelecido, com uma hierarquia organizada, tinha um comércio muito bem estabelecido e organizado também. Era um reino riquíssimo, tinha um altíssimo volume de exportações e importações, tinha muita importância nesse mesmo período no resto do mundo que negociava com eles, porque era um grande produtor exportador de ouro e de matérias de interesse dos demais estados. E não só isso, como só isso, né? Mas não só tudo isso, como, por exemplo, por um período, o principal produto de giro da economia na cidade de Tombuctu foi de livros, de uma grande biblioteca. Apesar da África carregar essa tradição principalmente oral e relativamente pouco valor à palavra escrita, em Tombuctu vigorava um comércio de livros muito grande, muito forte. Então, depois de conquistar o Reino de Gana pelo Sundiata Keita, eu não sei se eu mencionei, mas ele então inaugurou o Reino de Mali, tá? Então a gente ia falar de Gana, Mali em seguida, que dominou então o mesmo Reino de Gana. Então o Reino de Mali é o Reino de Gana ampliado, porque ele estendeu o território a leste e a oeste. Eu vou mostrar no mapinha aqui também onde era o Reino de Gana, onde era o Reino de Mali. E o Reino de Mali, agora sim, os reis de Mali, eles aderiram à religião muçulmana. Eles eram todos muçulmanos, islâmicos, portanto. E, por fim, o reino de Yorubá não é bem reino. Não dá muito para chamar de reino Yorubá, porque, primeiro, que eles não tinham um estado centralizado, não tinha uma administração centralizada, não tinha bem um estado. Eram várias cidades, com pequenos reinos independentes, e nunca houve um império ou um estado unificado. O Yorubá, a gente pode dizer que é mais um grupo étnico, que é majoritário na Nigéria, onde é hoje a Nigéria, inclusive até hoje, e é muito significativo para a cultura brasileira, porque muitos dos africanos que foram trazidos para o Brasil nos séculos XV e XVI até o século XIX, eles vieram de lá, da Nigéria, que fica justamente na costa atlântica da África. Eu vou por aí no mapinha, vocês vão ver também de onde vieram esses Yorubás. Então, mais do que um reino Yorubá, é um grupo étnico, certo? Que veio da Nigéria, majoritariamente. E também tinha uma área de influência bastante grande, não se limitava à Nigéria. Algumas das características a se salientar de lá é que a agricultura e esse tipo de trabalho mais braçal era executado principalmente pelos homens,
E as mulheres cuidavam da casa, das crianças, dos animais, do comércio, de vender o excedente agrícola. Era uma sociedade diferente do reino de Gana que a gente viu primeiro. Esta era uma sociedade patriarcal. Quando começa, a gente pode dizer que esse grupo étnico tem início, tem as suas raízes, desde antes da nossa era cristã. Os povos que se unificaram naquele determinado lugar começaram a constituir uma cultura característica que foi chamada então de Yorubá e se expandiu dali por diante. No século XIX da nossa era cristã, ele sofreu a invasão do povo Fulani e no século XX, portanto, ele caiu, foi subjugado pela colonização britânica, que vai se estender por mais alguns anos e vai ter um desfecho só mais lá na frente, que é um assunto que ainda está longe dos nossos estudos. Então, teve grande influência, ainda tem na realidade, no Brasil, principalmente na Bahia, e eu vou deixar só desse tamanho, porque eu vou pedir para vocês se organizarem em grupos. Eu não me lembro nem se eu pedi para vocês já fazerem grupos e pesquisarem essas coisas, mas agora a gente vai conversar de novo sobre isso e vocês vão se organizar para fazer trabalhos sobre esses 3 assuntos, certo? Sobre Gana, Mali e Yorubá. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer algum tipo de apresentação em grupo ou como que a gente vai organizar isso, mas eu vou escrever direitinho para vocês e mando no sistema para a gente se organizar e ver como que faz, tá? Então, com isso, a gente encerra a nossa 4ª unidade da primeira apostila e põe um fim no primeiro bimestre. De qualquer maneira, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, alguma lamentação, alguma reclamação, alguma sugestão, mandem para mim, tá? A gente vai conversando.